Amém, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Eu vou ler alguns textos aqui, em cima desses textos vamos conversar aqui. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Que nós possamos entender que nós precisamos, de fato, confiar somente em Deus e que os nossos olhos estejam sempre nele, como autor, o consumador da nossa fé, da nossa vida. Que a palavra do Senhor ela possa sempre ser luz para nós, amém? Mateus capítulo 13, vou ler aí a partir do versículo 24 até o versículo 30. Diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Esse texto aqui é um texto bastante conhecido. Eu acho que todos aqui, além de conhecer o texto, conhecem um pouquinho das características, né, do joio e do trigo. São plantas semelhantes, mas ao mesmo tempo totalmente diferentes, né? E o texto aqui ele é muito claro, né? E Jesus, quando ele propôs essa parábola, e eu não vou me alongar muito aqui, mas eu quero pegar alguns pontos dentro de cada texto que eu for ler. Nós percebemos aqui que Jesus ele vem, ele lança a boa semente, né? Jesus ele vem aqui, ele lança o trigo, né? E logo vem o inimigo e semeia também a semente do joio. E ao nascer ali, eles percebem, os servos dele percebem: Senhor, mas o Senhor não lançou boa semente? Ele falou: sim. Mas o que aconteceu? Ele falou: não, o inimigo veio e lançou o joio. Aí os servos dele falaram: olha, então vamos arrancar o joio. Ele falou: não, vocês não vão fazer isso, porque eventualmente, se vocês forem arrancar o joio, por ser muito parecido com o trigo, inclusive pessoas que conhecem, são especialistas nisso, eventualmente iria também arrancar o trigo. Ele fala: deixa que no tempo certo, no tempo da colheita, né, a gente separa o joio do trigo. O que eu quero falar especificamente desse texto aqui? É que nós, como igreja, precisamos entender que no meio da igreja, no meio do povo de Deus, infelizmente, nós temos o trigo, que é a boa semente. São pessoas que têm recebido a palavra de Deus, são pessoas que têm vivido um processo de transformação de vida, são pessoas que de fato entregaram suas vidas ao Senhor e têm vivido em novidade de vida. Só que infelizmente no reino de Deus, o inimigo, e a palavra do Senhor ela é muito clara, que ela fala que o inimigo, ele veio, ele lançou a semente ali, ele lançou a semente de joio. Que na igreja também, infelizmente, vão haver os joios. Vão haver pessoas que não receberam a palavra do Senhor. Pessoas que vivem não de acordo com aquilo que o Senhor ele tem nos ensinado, não vivendo uma vida realmente de retidão, uma vida realmente de consagração ao Senhor. A atenção que eu quero que todos nós tenhamos aqui nessa noite é para que nós possamos entender isso. Porque muitas vezes nós achamos que no meio da igreja, e quando eu digo igreja, não no sentido de igreja local, mas na igreja do Senhor. Porque nós todos aqui entendem que nós não somos a única igreja do planeta, ou dessa cidade, ou desse bairro, amém? Então, é dentro da igreja do Senhor. E por que eu quero chamar a sua atenção? É porque, infelizmente, a gente vê muita coisa acontecendo dentro das igrejas. E muitas vezes nós não entendemos o porquê que essas coisas acontecem.
Então, a palavra do Senhor, ela é clara. Jesus, ele propôs essa parábola e ele queria deixar claro que, infelizmente, vão haver joios no meio da igreja. Então, o que eu quero que nós entendamos, o que eu quero que nós realmente venhamos colocar nos nossos corações? Porque, muitas vezes, pessoas se afastam de Deus. Pessoas que foram tocadas, pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus, pessoas que, de fato, recebem a palavra de Deus com amor, que entendem realmente o plano de salvação de Jesus, só que pessoas que muitas vezes são levadas por maus testemunhos, por falsos irmãos, e nós precisamos nos blindar dessas coisas, principalmente nesses últimos tempos. Então, a primeira coisa, é importante que nós entendamos que, infelizmente, mesmo no meio da igreja, nós vamos conviver com joio. E pensando sempre na igreja, num contexto geral, não apenas na nossa igreja como igreja local, amém? Então, fui claro nesse ponto, todos entenderam, todos estão aí blindando o seu coração, entendendo que, independente do que aconteça no meio da igreja, nós temos que ter os nossos corações blindados e a nossa confiança tem que estar sempre em Deus. Porque eu tenho certeza que todos nós somos trigos semeados pelo Senhor, prontos aqui para o dia do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos lá para Mateus 7 agora, por favor. Mateus capítulo 7, eu vou ler aí a partir do versículo 15 até o versículo 23. Diz o seguinte: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, ou vós que praticais a iniquidade. Amém? Então vamos lá, aqui Jesus ele continua aqui ensinando, mostrando, né? Olha, tomem cuidado com os falsos profetas. Tomem cuidado com os falsos cristãos. Porque eles se disfarçam de ovelhas, mas no seu íntimo, no seu coração, eles são como lobos. E nós percebemos aqui que, e a palavra do Senhor e Jesus mostra que não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, e não tem como uma árvore ruim dar bons frutos. E sempre que a palavra de Deus ela fala em dar fruto, eu entendo, e se nós formos olhar dentro da palavra do Senhor, em vários momentos, em vários exemplos que ela nos traz, fruto é a expressão da nossa essência, é de quem nós somos, são as nossas práticas diárias. É aquilo ao qual nós vivemos e demonstramos no nosso dia a dia. Não tem como, às vezes a pessoa ela pode até se disfarçar, ela pode até tentar fazer coisas boas, mas se na sua essência, no seu coração, o mal predominar, ela não consegue viver uma vida de boas práticas, uma vida de fato que expresse o caráter de Cristo, que demonstre, como nós falamos aqui hoje pela manhã, que de fato demonstre o fruto do Espírito na sua vida. E o porquê que eu quero aqui chamar a sua atenção, a nossa atenção nesse sentido aqui? Porque Jesus fala, olha, pelo fruto, é pelo fruto que você conhece a árvore. Então, olhe para o fruto, olhe para aquilo que a pessoa ela é, para aquilo que ela tem expressado, para aquilo que ela tem demonstrado no seu cotidiano, no seu dia a dia,
o que de fato tem saído da sua vida. Porque ele fala, olha, essas pessoas, elas vão chegar diante de mim, e elas vão falar, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E o que a palavra do Senhor diz aqui? Olha, eu não os conheço. Eles vão chegar diante de Deus e falar, eu não os conheço. Então o que é importante e que eu quero que nós possamos entender em cada um desses textos? Primeiro, a palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta, amém? Mas nós também vemos aqui, e não há contradição nenhuma nos textos mencionados aqui, que o fazer simplesmente por fazer, mas sem você estar cheio da vida, cheio da presença, cheio da unção de Deus, também não tem sentido para Deus. Se você de fato não recebe aquilo, se não se deixa ser transformado por Ele, não vive de fato como uma nova criatura, o fazer, o realizar, porque essas pessoas aqui, e Jesus não questionou aqui, quando Jesus dá o exemplo aqui, não, ele falou, não, vocês não fizeram nada. Jesus não fala isso, porque de fato fizeram, de fato realizaram a obra, mas não a obra de Deus, não a obra movida por Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós nos preocupamos muito em fazer, né, fazer a obra, fazer a vontade de Deus, mas muito mais do que fazer, nós precisamos ser. Isso é muito mais importante. Jesus, ele vira aqui, no texto ele fala, né, que as pessoas vão chegar diante dele e fala, olha, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como pode Deus não conhecer alguém? A pergunta que eu te faço. Aí sim é meio contraditório, né? Mas o conhecer aqui, a origem da palavra, significa eu não tenho comunhão com você. Eu não tenho intimidade com você. Então Jesus, ele está falando aqui para as pessoas, olha, eu não te conheço, eu não tinha intimidade com você, eu não tinha comunhão com você. Você não me conhecia de verdade. Você usou o meu nome. Você foi beneficiado na sua vida, pessoalmente, com seus desejos, realizando as suas vontades. Mas você não fez isso no meu nome. Não, você não fez isso guiado e movido pelo meu espírito. É isso que Jesus está falando aqui. Eu não tinha intimidade, eu não tinha comunhão com você. Você praticou o que é mal, você praticou a iniquidade, você não tinha regra. Você fez aquilo que o seu coração quis fazer. Então nós precisamos entender, e eu chamo a reflexão aqui, a nossa reflexão nesses dias. Nós estamos iniciando mais um ano, nós cremos que cada dia que passa, mais próximo nós estamos da vinda do Senhor. Então nós precisamos ter realmente entendimento, nós precisamos de fato entender que infelizmente pessoas vão nos frustrar, até dentro da igreja. Para você que está chegando agora, para quem é mais velho de casa, para quem já está aqui há muitos anos, sabe que infelizmente nós vão acontecer falhas de pessoas aqui dentro, então nós precisamos ter um coração blindado, um coração que se apega em Deus, um coração que está firmado na rocha, que está firmado em Cristo, não um coração que está olhando para pessoas, mas nós também precisamos guardar os nossos corações e realmente a gente buscar ter sempre comunhão com pessoas que dão bons frutos, com pessoas que de fato expressam o caráter de Cristo. É claro, não estou aqui querendo que ninguém fique apontando para ninguém, mesmo porque o nosso processo de transformação ele é um processo diário. Paulo ele fala, né, que até que o caráter de Cristo seja gerado nas nossas vidas. Isso demanda tempo, mas pessoas que de fato têm entregado sua vida a Cristo, pessoas que de fato tomaram a decisão de viver com Cristo, de realmente amar a Cristo, de obedecer a Ele, de se submeter ao reino de Deus, são pessoas que a cada dia estão demonstrando os seus frutos. A cada dia que passa, ela está demonstrando na prática, no seu dia a dia. São pessoas que mesmo quando erram, eles reconhecem os seus erros. Elas se prostram diante da pessoa de Jesus, elas se prostram diante da presença do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos garante que quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. Então aqui não é uma questão de julgamento, mas é algo que nós precisamos entender e tomarmos cuidado. Porque nós precisamos conhecer a Deus.
Nós precisamos ter intimidade e comunhão com Ele, porque não vai ser pelo muito fazer, apesar que é importante que nós entendamos, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho para frente, é importante que nós entendamos que quando nós fomos resgatados, quando nós somos salvos, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, automaticamente nós nos transformamos em suas testemunhas. Testemunha é aquele que fala sobre alguém, é aquele que dá testemunho sobre algo, sobre alguém. Então nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor, para levarmos aonde quer que nós estejamos a palavra do Senhor, a palavra que tem nos transformado, a palavra do Senhor que tem nos libertado, a palavra do Senhor que tem trazido conforto, consolo, que tem nos dado força a cada dia. Nós somos chamados para isso, mas muito mais do que isso, nós somos chamados para desfrutarmos da presença do Senhor. Nós somos chamados para estarmos sempre diante da presença dEle. E é esse o desejo, é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então não é só uma questão de nós vermos os frutos das outras pessoas. É importante que nós entendamos que nós somos chamados, nós somos separados para dar fruto. E você dá bons frutos. Não é para que as pessoas vejam, mas é para que de fato você possa expressar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com a sua vida. Amém? Vamos agora lá para 2 Timóteo, no capítulo 4. Eu vou ler aqui a partir do versículo 2. Diz o seguinte, esse aqui é Paulo, né, escreveu essa carta a Timóteo, ele fala, olha, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Então, só para fortalecer aquilo que eu já havia falado, aqui Paulo ele fala para Timóteo, olha, prega, fala, testemunha, quando? Quando estiver tudo bem? Quando estiver tudo tranquilo? Quando você se sentir confortável? Não, Paulo fala, olha, prega em todo o tempo, no tempo, fora de tempo, mas prega, fala, anuncia, proclama as boas novas do Evangelho. Você foi chamado para isso. E essa não é uma palavra só para Timóteo, não, é uma palavra para mim e para você. Nós somos testemunhas do Senhor, onde quer que nós estejamos. E aí ele continua o texto, ele fala, olha, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Paulo aqui ele já tinha uma clara revelação da parte de Deus. E ele fala para Timóteo, né? Fala, olha, prega, anuncia o evangelho em todo o tempo. Por quê? Porque vão chegar dias. E infelizmente, eu acho que esses dias têm chegado na nossa geração. Nós vivemos a iminência da volta de Cristo. Mas ao mesmo tempo nós vemos se cumprindo várias profecias, várias palavras, e que talvez essa geração seja essa geração. Uma geração que ela não suporta essa doutrina, mas uma geração que busca pessoas, busca mestres, para ensinar e falar o evangelho. Não o evangelho puro, não o evangelho verdadeiro, não o evangelho do arrependimento, não o evangelho da mudança de vida, mas um evangelho que soe bem aos seus ouvidos. Um evangelho que massageia o seu ego. Um evangelho que trata muito mais de desenvolvimento pessoal, apesar de nós termos que nos desenvolver enquanto pessoas. Mas um evangelho muito mais preocupado com o eu, muito mais com pessoas do que com Cristo, que é o centro das nossas vidas. Então nós precisamos, de fato, entender que nós temos que blindar os nossos corações. Nós temos que produzir bons frutos. Nós temos que ser como árvore plantada junto ao ribeiro. O rio de vida é o nosso Deus, é o rio que flui do trono de Deus, é o próprio Espírito de Deus que flui, que enche, que transborda nas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós devemos dar bons frutos, que nós devemos ser como essa boa árvore,
que nós fomos chamados pelo Senhor, fomos separados por Ele, para que nós vivamos em novidade de vida. Que nós não sejamos como essas pessoas que hoje, eu acho que para quase todas as coisas tem sempre o lado bom e o lado ruim. Hoje nós temos acesso a tantas informações, hoje nós temos acesso fácil. Eu fico imaginando, apesar de ainda ser uma pessoa muito jovem, mas o quão difícil era, às vezes, nós termos algumas informações, né? E hoje tudo que nós precisamos, literalmente, está num aparelho eletrônico. Você precisa de horas, está aqui, você precisa... Tem gente que se precisar até uma consulta, eu não estou falando nem consulta médica não, né? Consulta ao Dr. Google aqui, você resolve tanta coisa, né? Então hoje nós temos tantas coisas acessíveis, né, nas nossas mãos, mas nós precisamos também tomarmos muito cuidado, porque muitas vezes nós começamos a dar ouvidos a muitas pessoas, a muitas fábulas, a muitos mitos, que é isso que Paulo chama a atenção de Timóteo. Eu não sou contra, eu acho que existem pessoas boas, pessoas que já demonstraram o seu fruto, pessoas que têm o caráter de Cristo. Eu acho que sim, nós temos que desfrutar daquilo que Deus tem ministrado sobre outros ministérios, sobre a vida de pastores, líderes, pessoas que de fato têm um testemunho de vida, têm uma história, pessoas que de fato estão fazendo diferença nessa geração e nesse tempo, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós começamos a divagar, nós começamos a ouvir tantas coisas e acabamos nos afastando da palavra de Deus, do propósito de Deus, porque nós começamos a ouvir coisas que fazem bem para os nossos ouvidos. Coisas que muitas vezes massageiam o nosso ego, os nossos corações, que muitas vezes vai trazer uma certa tranquilidade para dúvidas, para coisas que a palavra de Deus não nos traz paz. E isso acontece, meus irmãos. Isso acontece. Às vezes sabemos qual o nosso posicionamento, sabemos o que a palavra de Deus nos mostra, o que a palavra de Deus nos ensina. E muitas vezes existe uma luta, uma guerra interna entre nós mesmos, entre a nossa carne e o nosso espírito. A palavra de Deus, ela nos mostra sobre isso. E de repente nós começamos a ouvir coisas que, não, mas não é bem assim. Você tem que buscar o seu bem, tal. E nós vamos acabando nos afastando da palavra do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos entender que nós não podemos ser como essa geração. Uma geração que não suporta a sã doutrina. Uma geração que não suporta mais a palavra de arrependimento, a palavra de mudança e de transformação de vida. Aqui no capítulo 3, ainda de 2 Timóteo, fala assim, olha, volta aí só uma página para quem está com a Bíblia aberta. Paulo fala aqui, falando para Timóteo, olha, sabe entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão mais a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Amém. Eu espero que vocês tenham entendido bem esse texto. Se não entenderam, eu quero que vocês leiam na sua casa. Qualquer semelhança, tudo que eu li aqui com essa geração, não é mera coincidência. E a palavra do Senhor fala, olha, afastem dessas pessoas. Pessoas que vivem dessa forma. Pessoas que amam muito mais a si mesmo do que a Deus, do que ao próximo. Pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas que só pensam em si mesmas. Só que eu quero chamar a sua atenção para algo acho que mais importante para mim e para você.
que, além de nos afastarmos dessas pessoas, nós não podemos ser como essas pessoas. E todo o intuito dessa palavra aqui não é para que nós venhamos ficar de olho, apontando o dedo para aquilo que é falso. É que nós entendamos que nós precisamos ser verdadeiros. Acho que o grande propósito dessa mensagem, dessa palavra nessa noite, é que nós possamos entender que nós somos chamados, que nós somos escolhidos pelo Senhor, e que o Senhor, Ele tem um plano e um propósito com a minha vida e com a sua vida. Só que depende de nós, não depende de Deus. Porque o propósito de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas o homem, na dureza do seu coração, na arrogância do seu coração, na soberba, ele se afasta de Deus, ele fecha o seu coração ao Senhor. Que nós não sejamos como essas pessoas, mas que nós possamos, de fato, vivermos em novidade de vida. E finalizando aí, eu quero ler um texto lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Então é importante que nós entendamos que existe o falso, existe o joio, existem os falsos profetas. É importante que nós entendamos que essa geração é uma geração má. É uma geração que tem se afastado dos princípios. É uma geração que tem se afastado de Deus. É uma geração que tem relativizado as coisas de Deus, o que é terrível, é perigoso. Porque são meias verdades. Mas uma meia verdade para Deus é uma mentira. Não existem meias verdades para Deus. Não existe. A palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita. A Bíblia continua atual. A Bíblia não precisa ser reescrita. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. E se nós recebemos ao Senhor, se nós realmente entregamos as nossas vidas a Ele, se nós de fato temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, vocês vão perceber o quanto essa palavra é pura, é verdadeira e o quão atual ela é. Lá em João, no capítulo 3, eu quero ler aqui o versículo 3. É um texto também bastante conhecido, é Jesus e Nicodemos. Aqui diz o seguinte: Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus, respondeu Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? E Jesus fala: olha, não te surpreendas de eu ter dito para você nascer de novo. Meus irmãos, então o que nós devemos fazer? É aquilo que a palavra de Deus ela nos mostra, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ser mais claro do que Jesus foi aqui nesse texto para aquele homem, que não era um homem inculto, não era um homem ignorante, não, era um homem sábio, entendido das leis, um mestre, uma autoridade eclesiástica daquela época. Jesus vira para ele e fala: você precisa nascer de novo. Aí vocês podem pensar: não, mas eu sou convertido já tem 5 anos, já tem 10 anos, já tem 20 anos, já tem 1 ano, 6 meses que eu me converti, que eu nasci de novo. Amém, glória a Deus. Mas eu quero que todos nós entendamos o que de fato é nascer de novo. É vivermos uma nova vida. Não existe um novo nascimento e continuarmos vivendo de acordo com os nossos desejos, com as nossas vontades, com aquilo que pensamos, com aquilo que achamos, com aquilo que fomos ensinados pelos nossos familiares.
Nascer de novo é nascer de novo. A palavra do Senhor, ela diz: aquele que nasce é nascido da carne, é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito é guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos buscar a cada dia das nossas vidas. É não aceitar a nossa condição atual. E quando eu digo isso, eu não estou olhando para você com um olhar de julgamento, não. É porque eu olho para mim todos os dias e eu falo para Deus: Deus, transforma a minha vida. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, eu reconheço o quanto eu sou falho, o quanto eu sou tendencioso ao pecado, a errar, a me afastar da Tua presença. Meus irmãos, isso não é vergonhoso, não. Jesus orou pelos seus discípulos. Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Jesus falou para Pedro, Pedro, o diabo hoje mesmo pediu para te peneirar, mas eu orei, eu intercedi por você. Então não se ache o cara que não precisa, a pessoa que não precisa ser transformada, ser de fato nascer de novo, viver em novidade de vida. Para que nenhum de nós aqui, meus irmãos, venha chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu frequentei a igreja, Senhor, eu contribuí na tua casa, Senhor, eu orei com as pessoas, e de repente o Senhor virar e falar: cara, sinto muito, eu não te conheço. É importante que nós venhamos entender que estamos no meio de um povo, no meio de uma geração que tem se afastado do Senhor. Enquanto nós orávamos aqui, cantávamos aqui, o Espírito Santo de Deus, ele me levou a clamar por perdão, a clamar para que Deus realmente viesse sarar a sua noiva, para que Deus viesse sarar a sua igreja. Eu faço parte dessa igreja. Eu não estava pensando em você, não. Eu estava pensando em mim, enquanto corpo, enquanto igreja. E sei o quanto a igreja do Senhor, ela precisa ser sarada, curada, o quanto ela precisa ser transformada, o quanto nós precisamos entender essa palavra e tomarmos essa palavra nos nossos corações e entendermos que nós precisamos sermos novas criaturas, nós precisamos nascer de novo, o quanto nós precisamos nos deixar sermos transformados pelo Senhor, o quanto nós precisamos nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos produzir bons frutos, para que nós tenhamos um coração blindado, para que nós não venhamos nos deixar ser contaminados por essa geração. Uma geração que tem buscado os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, que tem dado ouvido a mitos, a meias-verdades, mas que nós possamos viver e praticar o puro e verdadeiro Evangelho, o simples e verdadeiro. Amém?